Já que é a primeira vez que eu tô gravando com alguém, fala alguma coisa engraçada pra começar o vídeo aí. Eu não sei se seria algo engraçado. Tá ótimo. Isso tá ótimo já. Pro vídeo de hoje eu não tô sozinho. Eu sou o Rafael, mas todo mundo já me conhece, então vou deixar a minha convidada se apresentar. Oi, aqui é a Rose, também conhecida como Subterranean Rose, lá no Twitter. Eu conheço o Rafael há bastante tempo, fiz faculdade com ele sobre ciências da natureza, então hoje em dia eu dou aula de biologia, então tô aqui para complementar um pouco do que ele vai falar. Pokémon é a desculpa perfeita para abordar ciências apelando para curiosidade. São tantas criaturinhas e tantos conceitos baseados na biologia deles que mesmo quando erram já é interessante o suficiente para ser um tópico de discussão. A que sempre é comentada é chamar a evolução de Pokémon de metamorfose, já que um mesmo indivíduo passa por mudanças para virar essencialmente um outro indivíduo, enquanto na evolução darwiniana a evolução acontece ao longo de várias e várias gerações acumulando pequenas mudanças graduais. A segunda parte dessa discussão acaba sempre caindo para as formas regionais. A evolução do mundo real é inteiramente baseada no conceito de indivíduos estarem adaptados ao ambiente em que eles vivem. Então as formas de Alola e Galar facilitaram muito essas discussões. Mas ainda assim as formas regionais não são a coisa mais próxima da evolução darwiniana, já que elas ainda são consideradas a mesma espécie e não duas diferentes. O exemplo mais próximo de evolução e adaptação em Pokémon está em padrões que a gente observa na Pokédex. Toda região tem seu pássaro local. Kanto, que é mais rural, tem o Pidgey com as suas garras e bico mais selvagens. O Nova, que é mais urbanizada, tem os seus pombos cinzentos. E isso se expande para os roedores normais, roedores elétricos e muitos outros pokémons que têm o seu design baseado justamente na região em que foram introduzidos. Isso é evolução. Você ter animais ou seres vivos ocupando nichos ecológicos parecidos, mas com características adaptadas para as condições locais. Mesmo que isso seja feito só por questões de design, de certa forma já é um reflexo de uma interpretação quase natural dos processos que observamos no mundo. E aí surgem as árvores filogenéticas, para tentar organizar as diferentes espécies baseado nessas relações evolutivas entre elas. Simplificando muito a ideia, a gente assume que uma espécie ancestral passou por modificações ao longo das gerações até chegar no ponto em que identificamos as espécies atuais. Então o que a gente faz é colocar uma espécie como base, identificar quais características aparecem ou desaparecem no meio do caminho, e aí dá pra ver em que ponto surgem as espécies posteriores, descendentes dessa ancestral. E é exatamente por esse motivo que essas árvores são tão importantes. Elas partem dos conceitos de Darwin como premissas. Não são comprovações de que a teoria da evolução é 100% válida, mas é a comprovação justamente de que ela não é inválida. Se ela não estivesse minimamente correta, essas árvores seriam impossíveis de montar. Não teria lógica essencial por trás delas. O objetivo desse vídeo não é montar a árvore definitiva para Pokémon. O que a gente quer é ensinar para vocês como elas funcionam, como a gente lê essas informações, e aí vocês vão ter o poder de avaliar as bilhões de tentativas que milhões de fãs já fizeram até hoje. O único problema é que Pokémon são criados por artistas, ou seja, é literalmente um design inteligente, planejado, essencialmente criacionismo. Eles não foram feitos pensando nos processos evolutivos da biologia. Então existem duas opções para tentar criar uma árvore filogenética para Pokémon. A primeira é olhar para eles dentro dessa visão criacionista, respeitando os designs e lores da maneira como eles foram criados. A segunda opção é simplesmente aplicar os princípios da cladística como se nada tivesse acontecido. Lembra, se o Darwin estiver minimamente correto, deve ser possível criar uma árvore filogenética. E para isso que escolhemos duas árvores para analisar, cada uma delas abordando justamente uma dessas duas visões. E por isso é mais importante entender como elas funcionam do que decidir qual delas é melhor. A primeira é justamente uma visão respeitando o lore criacionista de Pokémon. O deus criador da franquia deu origem aos Pokémons lendários, que são essencialmente forças da natureza. E em algum ponto criou o Mew, que, de acordo também com a lore, é o ancestral genético para todos os outros Pokémons. Depois disso, os Pokémon são simplesmente catalogados de acordo com o design deles, encaixando nos grupos correspondentes do mundo real. E, em alguns casos interessantíssimos, são criados grupos fictícios anexados aos reais.
A segunda é tirada de um artigo de divulgação científica que teve exatamente essa ideia de aplicar a metodologia filogenética para Pokémon e ver o que saía disso. Eles identificaram quais características dos Pokémon poderiam ser interpretadas como herdáveis geneticamente, e usaram isso como aqueles pontos de mudança que levam de uma espécie para outra. O ponto mais forte da construção baseada no criacionismo da série fica justamente na liberdade criativa que eles têm para classificar os grupos. A partir do momento em que se considera um deus criador, vale qualquer escolha artística que seja. Colocar as formas de vida comuns como descendentes dos lendários que representam os sentimentos e livre-arbítrio se encaixa perfeitamente nessa história quase bíblica. Apesar da lore de Pokémon colocar o Mew como ancestral comum a todos os outros Pokémons, essa árvore optou por colocar um ancestral desconhecido antes do próprio Mew. Um ancestral que teria dado origem aos Pokémons terrestres e extraterrestres separadamente. Todos os Pokémons desse grupo realmente mencionam alguma origem espacial, mas tudo isso implica que uma forma de vida que a gente nem sabe o que é, se adaptou em dois grupos completamente diferentes. Um adaptado para a vida terrestre e outro para a vida espacial e extradimensional, seja lá como isso funciona. Isso é extremamente improvável. Olhando para a vida terrestre, antes de entrar nos reinos da biologia do mundo real, surgem dois reinos que são ao mesmo tempo interessantes e imbecis. O mais esquisito é esse Minerala, para agrupar os Pokémons que têm composição corporal baseada em rochas. Eu digo que é imbecil porque nem sequer agrupa todos os Pokémons com essas características. O Onix, por exemplo, foi considerado mais cobra do que pedra. O que dá para imaginar é que ele optou por criar esses grupos para os Pokémons minerais que são nenhuma outra coisa além de minerais. E por isso ele separa em grupos como os Carbonas, para os feitos de carvão ou diamante, outro para óxidos, metais puros e tal. O outro grupo derivado do Mew antes dos biológicos de verdade é o Esprita. Como o nome indica, ele agrupa os espíritos. Eu entendo a decisão de querer separar os Pokémons fantasmas. Já que eles estão mortos, eles definitivamente não podem ficar no reino dos seres vivos. O mesmo vale para as rochas de agora a pouco. Mas essa não é uma relação de ancestralidade e herança genética. Morrer e dar origem a uma criatura é uma explicação mágica e não descendente. Então não deveria estar numa filogenia. Pelo menos dentro desse grupo a gente tem os Possessios como derivados dos espectros, por exemplo, o que representa alguma lógica evolutiva. Espíritos livres provavelmente seriam ancestrais aos espíritos com a habilidade de se incorporar em objetos. Isso parece ser uma característica derivada, podendo então marcar o surgimento de um novo grupo. Outro grande problema do grupo Esprita é uma outra linhagem, que eventualmente resulta em Pokémons mais humanoides. Talvez tenha algo a ver com o conceito de alma que se atribui aos seres humanos dentro das religiões, e daí a tendência desse grupo a agrupar os Pokémons praticantes de artes marciais, que muitas vezes carregam esse lado místico. Mas o mais correto, evolutivamente falando, seria aproximar esses Pokémons dos seres humanos, já que é essencialmente a base desses designs. A ideia criacionista dessa árvore parece querer seguir muitos criacionistas religiosos de verdade, separando seres humanos ao máximo dos seus parentes animais. E esse começo da árvore é uma ótima representação do que ela acaba sendo por inteiro. Os grupos fictícios abrem muito mais espaço para as discussões do que os grupos reais em que os Pokémons só foram encaixados por causa do design. Mas na maior parte dos casos essas discussões surgem justamente pela falta de informações que justifiquem essas divisões. Então vamos ver a parte biótica dessa árvore, que já se divide logo de cara em plantas, fungos, animais e protistas. A ideia é bem simples. Pokémon que se parece com um organismo unicelular virou protista. Parece fungo, virou fungo. Parece planta, virou planta. E aí, dentro disso, eles vão sendo subdivididos nos grupos específicos que são a referência para esses Pokémons. Por exemplo, a linha do Exector é simplesmente membro de Aracabes, as palmeiras do mundo real. Cacturne é um cactoide. Roserade, uma rosoide. Mas isso abre espaço para mais uma crítica à montagem dessa árvore. O autor considerou as formas finais, mas quis representar a linha completa dos Pokémon. Se a gente voltar na discussão de que a evolução de Pokémon é na verdade uma metamorfose de Pokémon, isso acabaria ajudando a montar a filogenia da série. Quando os entomólogos, o pessoal que estuda insetos, classifica as espécies com que trabalham, eles classificam apenas pelo estágio final, pós-metamorfose.
Isso é importante para casos como a linha do Oddish. O autor colocou a linha inteira no grupo das Rafflesias, as plantas que são inspiração para o Vileplume. Mas com isso arrastou a Bellossom junto, que é uma pluméria vermelha, um grupo completamente diferente formado pelas flores havaianas presentes no design do Pokémon. E isso não é um problema só de linhas compartilhadas, como o Wurmple, que foi catalogado como mariposa por causa do Dustox, mas arrastou a Beautifly com ele no grupo errado. Uma linha simples que grita esse problema é a do Octillery, colocado obviamente no grupo dos polvos, mas que evolui de um peixe. Um ser vivo em um grupo ainda mais separado do que todos os exemplos anteriores, e por isso considerar as evoluções de Pokémon como metamorfose faz ainda mais sentido. Se é para montar uma relação filogenética, é melhor fazer como quem estuda insetos, e analisar só os estágios finais, resolvendo assim um problema enorme. Esse é o tipo de informação que biólogos conseguem tirar da montagem de árvores filogenéticas. A lógica simplesmente existe e funciona automaticamente, mesmo quando aplicados em criaturas fictícias. Para nós dois, parece bastante esquisito dividir os pokémons em plantas e animais, além dos outros grupos bizarros. O design do Mew é baseado no feto de um animal mamífero. A embriologia, justamente o estudo de fetos, é outra parte essencial para a classificação dos seres vivos. Então como pode um feto animal dar origem a grupos não animais? Mas como a gente vai ver depois na árvore do artigo científico, existem fortes indícios de que pokémons são na verdade um novo grupo separado até dos animais, e isso ajuda a explicar esse tipo de coisa. O reino animal nessa árvore é tão sem graça quanto o reino das plantas. As aranhas estão onde você esperaria que tivessem, os gatos continuam gatos, macacos são macacos. O mais legal de discutir, mais uma vez, são os grupos fictícios e algumas das decisões criativas para catalogar alguns pokémons. Um elemento importantíssimo para a montagem de árvores filogenéticas é indicar a cronologia das coisas, mas isso não existe nessa árvore de fã. Isso faz com que até os pokémons fósseis sejam tratados como espécies finais. Se a gente olhar para a linha do Anorite, baseada nos Anomalocaris, essa é uma espécie completamente extinta. E tudo bem, ela está sendo indicada como ponto final dessa linhagem porque eles morreram e não veio nada depois. Mas o parzinho dele, a linha do Cradley, é baseada numa espécie extinta de Crinozoa. Era para ser um meio do caminho nessa árvore e não um braço final. Mas a falta de temporalidade para essa árvore faz a linha ser identificada igual a todo o resto. Outro grupo que traz alguns problemas é o dos Myriapods, aqueles insetos com muitas perninhas. O autor até separou em Quilópodes e Diplópodes, mas a característica essencial que separa esses dois grupos não está presente em nenhum dos dois pokémons que foram representados. Só dá para ser diplopode se o inseto tiver 2 pares de patas por segmento corporal. O Scolipede pode até ser baseado numa espécie dessas, mas no design não tem os caracteres que definem esse grupo, então essa escolha é muito mais pela conveniência do que pela referência científica da coisa. Tem a falta de divisão entre os cães, no máximo separando das raposas e agrupando o resto. Mesma coisa para os gatos, sem muita divisão além dos panterines. E os coelhos que estão separados em 2 ramos paralelos simplesmente porque sim. É tudo só por algum tipo de conforto que o fã sente ao ver os pokémons estando nos grupos em que eles já esperam. Mas a mais preocupante de todas nem é culpa do autor. Esse pokémon é literalmente a representação dos tentilhões que foram a base para a teoria do Darwin. Seriam variantes de um pássaro ancestral em comum que se especializaram para a vida em cada uma das Ilhas Galápagos. Mas Pokémon considera todas as 4 formas do Oricório como o mesmo Pokémon. Oricório até poderia ser o ancestral para as 4, mas elas em si deveriam ser 4 Pokémons diferentes, justamente porque têm estilos de vida adaptados para cada uma das ilhas diferentes. Mas essa mesma arbitrariedade trouxe o que pra mim é o ponto mais forte dessa filogenia criada por fãs. Ela pode resolver dúvidas e piadas internas da franquia. A teoria de que o Parasect é na verdade o fungo que infectou o Paras e cresceu demais? Bom, não pro autor. Paras e Parasect são um inseto, algo parecido com percevejo. E talvez a coisa mais genial de toda essa árvore. Aquela discussão dos cães lendários serem na verdade gatos lendários cai por terra. O novo grupo fictício, Mytiteria, é um grupo irmão de Caniformia e Feliformia, ou seja, não é nenhum e nem outro, mas possui características derivadas do mesmo ancestral em comum. É um gênio.
E existem vários desses pequenos grupos de mentira que são fruto da pura criatividade do autor. A mesma origem das iguanas dá origem ao grupo fictício Dracomorpha, para abrigar, obviamente, os que têm formato de dragão. Os Florasaurides são os saurópodes fusionados com plantas. Cryptoanatides separa os patos mitológicos dos patos comuns. Electropursa para os roedores elétricos só repete os grupos padrões de roedores dentro dele, colocando Electro na frente. Essas sacadas do autor fazem toda a diferença. E curiosamente, a última coisa dessa árvore funciona muito bem como um resumo de tudo o que já foi comentado. Do grupo dos seres humanos sai o grupo fictício Antropogênia, que, como o nome indica, são as coisas criadas pela cultura humana. O primeiro ponto vocês já viram lá com os lendários e fantasmas. Essa também não é uma relação de ancestralidade. Coisas criadas pelo ser humano não são de descendência genética dele, então não é evolução e não deveria estar numa árvore filogenética. O segundo problema é a falta de temporalidade. O grupo Helicide deveria ser mais antigo por questão de contexto, já que são relíquias de humanos antigos. Mas se for seguir só pelas linhas, esse é um grupo que aparece depois dos Industriformes, referentes à industrialização do ser humano. Por isso até que outras áreas do conhecimento, como a geologia, também são usadas para resolver questões filogenéticas. A gente precisa entender como era o mundo ao redor desses indivíduos. Ou seja, tudo que uma árvore filogenética precisa ser, acontece do jeito oposto nesse ramo final dela. É a representação perfeita de como a conveniência da árvore de Fan parece boa, mas nem sempre é. Essa divisão funciona muito bem quando se encaixa na árvore do mundo real, mas só porque ela já foi montada seguindo princípios da filogenética, justamente porque a teoria evolucionista é o que descreve todo esse processo da vida. O que nos leva finalmente à árvore montada por cientistas, ignorando completamente as histórias estabelecidas pelos jogos e anime, aplicando puramente princípios matemáticos e biológicos para montar a árvore mais natural. Ironicamente, ela é menos complicada que a árvore de fãs, porque não precisa ficar dando voltas e voltas para justificar o que acontece. Logo de cara, já dá pra ver que essa árvore resolve os dois grandes problemas da primeira. Ela considera só as formas finais, incorporando a ideia de avaliar a evolução dos pokémons como um tipo de metamorfose. E ela tem uma indicação de tempo, mesmo que seja sem uma escala definida. É simplesmente a distância entre os ramos, indo da esquerda para a direita, dos grupos mais antigos aos mais recentes. A importância dessas duas coisas se dá especialmente com a seleção de quais características definem novos grupos. Os autores do artigo usaram os tipos dos Pokémon, os grupos reprodutivos, o formato corporal na Pokédex e os golpes compartilhados como características hereditárias. O fato de analisar só os indivíduos adultos é essencial para definir a tipagem do Pokémon, já que muitos deles só ganham os tipos completos no estágio final. O mesmo vale para padronizar a questão dos grupos reprodutivos e lista final de golpes que podem aprender. A distância entre os ramos como escala temporal serve para dizer o quão próximas as linhagens são umas das outras. Por isso dá para notar pokémons como Ho-Oh e Lugia lado a lado, Gallade e Gardevoir. Todos esses pokémons compartilham quase 100% dos golpes aprendidos, então pela interpretação evolutiva dada para essa árvore, eles precisam aparecer juntos. Por ser um processo gerado por um computador a partir dos dados fornecidos, essa árvore é a árvore mais parcimoniosa possível. Significa que o computador avaliou todas as possibilidades de organizar os pokémons baseado naquelas 4 características herdáveis e concluiu matematicamente que essa é a organização mais simples que existe. As características só vão precisar surgir uma vez e todos os pokémons a partir desse ponto vão ter dado ela. No caso, a característica mais parcimoniosa para construir essa árvore filogenética foi a de golpes aprendidos, e que por questões de gameplay acabou coincidindo quase 100% com a tipagem dos pokémons. Então como fica a história da vida Pokémon cientificamente falando? A vida Pokémon começou com os tipos água, que logo de cara já se dividiram em 2 grandes grupos. O primeiro deles deu origem aos tipos gelo, a partir de Pokémons com a tipagem dupla, como Lapras e Dewgong, e essa seria a primeira origem das formas de vida em ambientes terrestres.
Ainda dentro desse grupo, a partir do Mantine e Pelipper, começaram a surgir os tipos voadores, que eventualmente desenvolveram habilidades psíquicas com o Zubat e Sigilyph e deram surgimento aos grupos dos Pokémons psíquicos, a segunda origem da vida em ambiente terrestre. E isso encerra o primeiro grande grupo da vida Pokémon, completamente isolado de todo o resto. Voltando lá no começo, os outros Pokémons aquáticos teriam desenvolvido vários pequenos grupos, que eventualmente se especializaram em todos os outros tipos que faltam. O Sharpedo é a transição entre água e trevas, Haldun entre trevas e fogo, irmão a isso tem o Crocodile transicionando trevas e terra, que eventualmente se especializa em pedra e finalmente em metal. Os dragões surgem logo no começo da linhagem de terra, graças ao Flygon, e o maior de todos os grupos surge curiosamente partindo de Pokémons normais, que por conta do Eevee dá origem à família do Pikachu e todos os outros elétricos. Pelo Sawsbuck se originam todos os de grama. Os fantasmas surgem em conjunto com uma nova origem para os Pokémons das trevas, que se desdobram em lutadores e insetos. O compartilhamento de golpes e por consequência dos tipos dos Pokémons realmente forma uma sequência muito natural para distribuir os grupos. Se a gente fosse organizar os Pokémons por números de membros, tipo de pata, formato do corpo, coisas que a gente usa para a biologia do mundo real, isso não representaria relação filogenética nenhuma entre os Pokémons. Não é porque dois Pokémons são visualmente parecidos que eles compartilham características que podem ser dadas pelos descendentes deles. E para a evolução darwiniana, isso é o que mais importa. O ideal sempre é agrupar todo mundo que possa herdar os mesmos golpes, por exemplo, mesmo que visualmente a gente separe todos os gatos, todos os cachorros e todos os pássaros uns dos outros. É uma questão puramente de querer que as características compartilhadas surjam o menor número de vezes possível. A raiz desse problema está no fato das características invisíveis dos Pokémons descrever a filogenia deles muito mais do que as características visíveis. No caso de Pokémon, a aparência não necessariamente tem a ver com o que as informações biológicas ditam para as formas de vida. E na verdade, boa parte dos conceitos que usamos para definir espécies biológicas não se aplicam ao reino Pokémon. A reprodução não tem nada a ver com a consistência dos grupos. Essa árvore tem Pokémons em ramos extremos que ainda podem cruzar, mesmo sem compartilhar muitas características. Ao mesmo tempo em que Pokémons mais próximos uns dos outros muitas vezes não podem se cruzar. A hereditariedade em Pokémon parece não seguir as regras de genética que a gente conhece. Em outras palavras, Pokémon provavelmente não possui DNA do jeito que a gente conhece para qualquer forma de vida no planeta Terra. E por isso eles não devem ser considerados nem animais, plantas ou qualquer outro grupo conhecido. Os autores do artigo sugeriram o reino Monstracino, completamente separado do resto. O surgimento da vida Pokémon é independente de outros organismos, o que talvez justifique a ausência de animais normais no mundo dos jogos e os poderes absurdos que eles usam para lutar. Na seleção natural, sobrou só quem causava pequenas explosões nucleares, rajadas de fogo, relâmpagos e não os nossos animais michuruquinhas. O que dá para tirar dessa comparação entre os dois tipos de metodologia é exatamente o que os biólogos tiraram da história dos estudos sobre evolução. As árvores dos fãs seguem muitas ideias de Linneu, que se baseiam principalmente nas semelhanças de padrão corpóreo e hábito de vida. É muito mais confortável para nossa intuição, porque é mais fácil definir as características desse grupo e olhar o bicho por bicho para ver onde ele se encaixa melhor. Mas isso leva a problemas como querer agrupar peixes e golfinhos só porque se parecem. A árvore científica segue a linha de pensamento feneticista. Você monta uma tabela gigante com todas as características que você puder catalogar desses animais e deixa a matemática resolver o problema. A resposta que sai é a mais direta, com menos repetições, mais econômica e natural possível. Por isso traz consigo alguns problemas enormes. De novo, no caso dos golfinhos, eles são muito parecidos com tubarões. E peixes também. Isso é uma convergência evolutiva, diferentes grupos encontrando as mesmas soluções para sobreviver. Se nenhum peixe-boi existisse, nenhum hipopótamo, nenhum bicho no meio do caminho, como você explicaria que um golfinho é um mamífero? Então, entra o trabalho de geólogos e paleontólogos, já que muitas vezes os grupos intermediários realmente já sumiram. Então eles vão atrás de conhecimento para preencher essas lacunas.
O problema para Pokémon em específico é que todos são designs criacionistas, então as informações visuais entram em contradição com as invisíveis justamente porque são coisas criadas separadamente, e não evoluídas gradualmente em conjunto como a vida do mundo real. As duas maneiras de trabalhar têm seus pontos fortes, e como tudo na vida, o ideal seria encontrar um meio do caminho. Quer focar nas características hereditárias? Ótimo, mas não desconsidere as formas corporais. Quer focar no design visual deles? Legal, mas crie seus próprios grupos com características identificadas nos Pokémons. A gente sabe que esse vídeo teve muita informação, foi ao mesmo tempo muito geral e muito cansativo, mas o legal é justamente isso, cada vez que você assistir esse vídeo de novo, você vai entender uma coisa nova dele, e seu conhecimento vai evoluindo cada vez mais. Obrigado, Rose, mais uma vez por participar aqui do vídeo, né? Você já me ajudou a escrever o vídeo anterior sobre ciências em Pokémon. Suas considerações finais? Gostei muito, então, de participar, de poder falar um pouco sobre essa parte de classificação, filogenia e evolução, porque, no geral, é algo muito humano, né? Então, é criado pelo ser humano. Então, é legal elaborar um pouco nisso, como seria ele em um universo fictício como é o de Pokémon. Então, pessoal, pode seguir ela no Twitter, tá aí na tela, tá na descrição, tá em todos os lugares. Só quero pedir para as pessoas serem gentis nos comentários.